olha só. Por que o gelo derrete fora da geladeira, hein? Ou, sei lá, porque um perfume se espalha pela sala toda. Parece óbvio, né? Pois é. Mas tem uma razão fundamental para essas coisas acontecerem numa direção e não na outra. A gente deu um mergulho nos materiais sobre termodinâmica que recebemos para tentar entender isso melhor, Exato. focando em entropia e energia livre de Gibbs. Qual será o segredo da espontaneidade, hein? É isso aí. Essas ideias, elas explicam essa preferência que a natureza tem, sabe? A gente vai investigar aqui o que significa de verdade essa tal desordem. E também como a energia útil, aquela que realmente faz as coisas acontecerem, como ela é definida. É uma exploração bem no centro das transformações. Legal. Então vamos lá. Começando pela entropia, o S. A ideia mais comum é associar com desordem, né? Uhum. Tipo, o gelo virando água, ou o sal se dissolvendo. As moléculas ficam mais, assim, soltas. Mas o material que a gente viu sugere que é um pouco mais fundo que isso, não é só bagunça. Exatamente. A intuição da desordem ajuda, claro, mas fundamentalmente a entropia está ligada ao número de maneiras microscópicas, os microestados, que o sistema pode ter, para chegar num mesmo estado geral. Ah, como assim? Pensa num gás. Para ele ficar todo num cantinho do recipiente, tem poucas maneiras das moléculas se arranjarem. Agora, para ele ocupar o volume todo, nossa, tem muito mais jeitos. Mais configurações possíveis, maior a entropia. Entendi. Tipo um baralho, só tem um jeito dele estar perfeitamente ordenado, mas milhões de jeitos de estar embaralhado. Perfeito exemplo. É basicamente uma questão de probabilidade estatística. Então, o gás se expandir é simplesmente mais provável. Estatisticamente. Isso, e, assim, imensamente mais provável. É por isso que, como os artigos mostram, em sistemas isolados, a tendência natural é a entropia aumentar. É a famosa segunda lei da termodinâmica, né? O ΔS do universo sempre maior ou igual a zero. Ela que define a tal seta do tempo. Tá, faz sentido. Mas, peraí. Se a tendência geral é aumentar a bagunça, por que algumas reações que parecem organizar as coisas acontecem? Eu vi no material o exemplo da amônia. N2 mais 3H2 virando 2NH3. Ah, sim. A síntese da amônia. Isso. No final tem menos moléculas de gás. Parece mais organizado, né? O ΔS é negativo. Mas a reação acontece. Então, a entropia sozinha não decide tudo. Ótima colocação. A entropia é super importante, mas não é a única jogadora nesse campo. A variação de energia, como o calor, que é a entalpia, o ΔH, também tem um peso enorme. Certo, calor liberado ou absorvido. Exato. Para a gente juntar essas duas coisas, calor e desordem, e ter o veredito final sobre a espontaneidade, aí é que entra a energia livre de Gibbs, o G. Gibbs. Lembro que veio essa equação-chave, ΔG igual a ΔH T ΔS. Então, esse ΔG é que manda na história toda, é tipo o juiz. Isso, pode pensar assim. Foi o J. Willard Gibbs que sacou isso. O ΔG representa a energia que está realmente disponível para realizar trabalho, isso a temperatura e pressão constantes. E a regra é clara. Um processo só vai rolar espontaneamente se essa energia livre do sistema diminuir. ΔG tem que ser menor que zero. Ah, como uma pedra rolando morro abaixo, ela vai sozinha porque diminui a energia potencial dela. Exatamente essa analogia. Tentar fazer o processo inverso, com ΔG positivo, seria como empurrar a pedra morro acima. Precisa de energia de fora. Entendi. Então, se a reação libera calor, ΔH negativo, e ainda aumenta a desordem, ΔS positivo, aí o ΔG fica bem negativo e a coisa acontece fácil. Tipo queimar papel. Perfeito! Esse é o cenário ideal para a espontaneidade. Mas e quando os sinais brigam? Tipo, uma reação que absorve calor, ΔH positivo, mas que ao mesmo tempo aumenta a desordem, ΔS positivo. Ah, esses são os casos mais interessantes. Aí a temperatura, o T na fórmula, vira o fator decisivo. A temperatura? Sim. Olha o exemplo do nitrato de amônio que apareceu nos textos. Quando você dissolve ele em água, o copo fica gelado. Ou seja, absorve calor, ΔH negativo. Mas ele dissolve sozinho, espontaneamente. É mesmo? Como pode? Porque o aumento na desordem das partículas se dissolvendo, o ΔS,
é tão grande que, quando multiplicado pela temperatura, o termo T∆S, ele supera o valor positivo do ΔH. O resultado final é um ΔG negativo. E de quem ganha essa queda de braço entre a tendência de minimizar energia, entalpia, e a tendência de maximizar a desordem, entropia. E o mais legal, que eu achei fascinante no material, é que essa briga explica umas coisas bem inesperadas, né? Tipo, o elástico. O elástico é um exemplo clássico e ótimo. A força elástica não vem de atração química, mas da entropia das moléculas do polímero querendo voltar para o estado mais embolado, que é mais provável. Precisamente. O estado natural enrolado tem muito mais configurações possíveis, uma entropia maior. Quando você estica o elástico, você força as cadeias a ficarem mais alinhadas, mais organizadas, diminuindo a entropia. A tendência de voltar é puramente entrópica. Que demais! E por isso que aquecer o elástico esticado faz ele encolher, porque aumenta o peso do termo T∆S. Isso. Aumenta a força da entropia na equação de Gibbs, tornando a contração ainda mais favorável. É bem contraintuitivo, mas mostra o poder da termodinâmica para explicar o mundo. Muito bom. E mencionaram também a força hidrofóbica, né? Essencial na biologia para as proteínas se dobrarem direitinho. Sim, crucial. E não é por atração entre as partes não polares da proteína, mas por causa da água em volta. Exatamente. Moléculas apolares tipo óleo se juntam em água não porque se gostam especialmente, mas porque isso diminui a área de contato com a água. As moléculas de água que estavam presas, organizadas em volta dessas partes apolares, ficam livres. Então a água fica mais desorganizada. Isso, a entropia da água aumenta bastante. E esse ganho de entropia da água é tão significativo que compensa outras coisas, ajudando a tornar o processo de agregação ou enovelamento da proteína espontâneo. Ou seja, contribui para um ΔG negativo. É a entropia da água indiretamente ditando como a proteína se organiza. Nossa, é muita coisa interligada. Então, para a gente fechar o raciocínio, a entropia, S, mede as possibilidades, a tendência natural para o estado mais provável, mais bagunçado estatisticamente. E a energia livre de Gibbs, G, combina isso com a energia trocada como calor, o ΔH, e a temperatura, T, para dar o veredito. O processo vai acontecer sozinho, ΔG0 ou não. Perfeita a síntese. Mas é sempre bom lembrar do alerta que os materiais trazem. A termodinâmica diz se tende a acontecer, a direção preferencial. Ela não fala nada sobre a velocidade com que isso ocorre. Bem lembrado, a questão da cinética, né? Exato. O exemplo clássico é o diamante virando o grafite. Termodinamicamente, espontâneo. O ΔG é negativo. Sério? Meu anel vai virar grafite? Vai, mas a velocidade é tão absurdamente lenta, coisa de milhões de anos, que na prática não acontece. A cinética é outra história. Termodinâmica da direção, cinética da velocidade. Ufa, entendi. Tendência não é destino imediato. Bom, isso tudo leva a uma reflexão final, né? Se o universo como um todo, pela segunda lei, está caminhando para uma entropia máxima, para desordem total, aquela ideia da morte térmica que alguns textos até mencionam. Sim, essa extrapolação das leis que conhecemos. Como é que a complexidade, a ordem, como a própria vida que é super organizada, como é que ela consegue surgir e se manter nesse cenário? Exatamente. Essa é uma das grandes questões. Como é que sistemas locais, como uma célula ou um organismo, conseguem criar e manter ordem remando contra a maré dessa tendência entrópica global, mesmo que seja só temporariamente e à custa de aumentar a desordem em outro lugar? Precisa de energia entrando o tempo todo, né? Sistemas abertos. Isso. Nos leva a pensar sobre sistemas abertos, fluxo constante de energia, dissipação. É uma dança incrível entre ordem e desordem que permite que o universo seja tão rico e complexo como ele é. Fica aí algo para a gente continuar pensando, né?